que nasce esse enredo e como ele versa com o Quilombo Piedade. Eu conheço a festa do Arraial da Liberdade, acho período de pandemia. E aí, desde lá, eu tô, assim, dando umas pesquisadinhas, maturando aquilo que eu falei, né? Sempre que tem um tempinho, deixa eu ler sobre isso aqui. E aí eu vou juntando as coisas, assim. Eu já tava maturando ele desde o processo de carnaval do Dalama, assim, e aí continuei maturando nesse processo de carnaval, assim. E aí passou o desfile, eu fiquei pensando que a Piedade veio de uma trilogia, assim, que ela falou muito dela. E quando eu falo muito dela, de forma direta mesmo. Que tanto Quilombo Piedade e Beiji e o Papo Furado dialogam muito forte com ela, assim, diretamente. E aí eu fiquei pensando, cara, a gente precisa dar uma expandida nesse horizonte. É importante a gente dialogar com o território, mas eu acho que Piedade vai ter que agora virar esse holofote pra fora e buscar uma outra coisa. Aí pesquisei uma outra coisa, tinha uma vontade muito forte de fazer um indígena, que eu acho que dialoga muito com a Piedade, assim. Eu queria fazer uma coisa que tivesse uma pegada feminina, indígena. Pesquisei algumas coisas, me debrucei e tal, mas ainda não tava dando aquele faniquita, aquela fagulha, aquela coisa, né? Aí cheguei num outro enredo, que eu tava com muita vontade de fazer, mas fiquei com receio de 2 homenagens seguidas. Mas aí acabei levando, junto com o Raiá, esse outro enredo. O indígena caiu, levei o Raiá e esse outro enredo pra diretoria. E aí a diretoria ficou muito dividida, assim, porque eu queria fazer esse outro enredo, mas também queria fazer o Raiá e não tava sabendo escolher. Porque eu acho que o outro enredo me desafiava um pouco no sentido estético, não que o Raiá não desafie, mas é porque eu queria dar uma expandida no horizonte. Mas o Raiá tem esse diálogo muito forte com a comunidade da Piedade, né? Focado muito nessa ideia de se entender como um quilombo moderno, né? Como esse espaço de aquilombamento. Dialogar com o quilombo de Monte Alegre, dialogar com o Arraial da Liberdade, que é um pedaço da história do Espírito Santo que pouquíssimas pessoas conhecem. E aí a gente volta naquilo que a gente conversou lá atrás, que é lançar luz sobre algumas coisas sobre a história do Espírito Santo que a gente precisa falar, que as pessoas precisam conhecer. Eu acho que Maria Laurinda é uma figura capixaba da história do Espírito Santo que precisa ser louvada em vida e que as pessoas precisam conhecer. Maria Laurinda é mestra quilombola, é parteira, é coveira, é mãe de santo e é mestra de Caxambu. Ela tem 83 anos. Acho que as pessoas conhecem Maria Laurinda no Espírito Santo é muito nichado. E eu acho que tá na hora de todo capixaba conhecer e saber quem é Maria Laurinda. Que é uma mulher, assim, extremamente importante para esse movimento da valorização da cultura preta no nosso estado, no sul do nosso estado, assim. Ficou esse impasse de decidir enredo, sair dessa reunião sem ter enredo definido. O que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, aquela coisa toda. E aí a galera da diretoria acabou que gostou mais do Raiá, assim, achou que o Raiá dialogava mais com a Piedade do que o outro, assim. O outro dialoga também, mas era uma temática muito fora do que a Piedade tem se proposto ultimamente, assim. Num primeiro momento, a minha resistência com o Raiá era por conta de uma estética afro-tradicional, que eu acho que a Piedade precisava sair um pouco disso, assim. E aí quando eu vou me debruçando sobre o Raiá, vou me debruçando sobre a história do Quilombo, me debruçando sobre Maria Laurinda, eu vou entendendo que eu tô com uma história muito peculiar na mão, assim. Não é qualquer quilombo, não é qualquer roda de Caxambu, não é qualquer festa, é o Arraial da Liberdade, que é uma roda de Caxambu do Quilombo de Monte Alegre, em Cachoeira de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Eu acho que falar de uma festa que demarca sobre que marca o 13 de maio, né? Começa como uma celebração e hoje eles têm plena consciência sobre as questões que envolvem o 13 de maio, né? Porque o problema nunca foi o 13 de maio, o problema é o 14 de maio. A Lei Áurea é a lei mais curta da história do Brasil. A partir de agora, os escravos estão libertos, ponto. E aí é uma festa que tem seu âmbito comemorativo, celebrativo, porque sim, precisa ser comemorado, ser celebrado, mas que existe o viés social e político, sim. As pessoas ali têm plena consciência disso. Dialoga muito com o Quilombo Piedade nisso, assim. Eu acho que o Morro da Fonte Grande, o Morro da Piedade, é uma comunidade que pode se espelhar na comunidade de Monte Alegre. Pode que deve beber nessa fonte. A gente vai ver aí um processo de carnaval onde a gente vai ter muito diálogo, né? Da galera de Monte Alegre com o Quilombo Piedade, assim, e tudo mais. Vou até falar um palavrão, é uma história muito foda. Muito, muito, muito foda, assim.